Bem-vindos ao Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes e esse é mais um episódio para falar sobre os bastidores da comunicação, do marketing, do PR. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que trazer gente que tem aí bagagem, experiência e muitos bastidores. Só que antes da gente trazer a convidada, quero pedir para você, aproveita para seguir aí o podcast na sua plataforma de áudio preferida. A gente está no Spotify e todas as outras, no canal do YouTube e também no nosso Instagram, Pode Ser Pauta, ou no meu crismorais.pr. E agora, vem comigo conferir alguém que, além de gaúcha, porque aqui a gente é bairrista mesmo, a gente chama as amigas, chama o pessoal do Rio Grande do Sul, porque eu sou dessas. Vocês sabem que eu sou gaúcha, tô aqui em São Paulo, né? Mas eu trouxe uma amiga minha, eu quero apresentar ela, porque, gente, Luciana Munarete, com mais de 30 anos de experiência em comunicação, já trabalhou nos principais veículos de TV e rádio. Sim, ela foi de TV e rádio, tem muita história para contar pra gente. Também foi de grandes agências de PR, que eu já tive contato com você. Isso já mesmo. trabalhou na FSB, Approach, Máquina. Foi diretora do Grupo ABC, Mulher de da Deus. XYZ, Você da vai ter que Agência contar sobre África. muita coisa de marketing. Vocês estão vendo que essa temporada a gente está trazendo muito marketing. E ela também trabalhou, né, no lançamento ali da Loures, né, que virou uma grande agência aí no mercado, que está junto com a FSB. Luciana Munarete, muito bem-vinda ao Pode Ser Pauta. Obrigada, Cris, pela oportunidade, né? Porque Porque a gente promove tantos outros. Pois e é difícil da gente, né? Você difícil, desviou, eu desviei né? bastante que a gente vem adiando essa conversa, mas agora vai. E além de você estar aqui, a gente vai ter o evento presencial dia 11 de novembro, que você Estarei vai estar aqui. Convidada. Vai ter o link na descrição do episódio, então aproveita lá que vai ser o Pode Ser Pauta ao vivo, com muito assunto, muito bastidor, muito convidado. Que bom, né? vai ter o sofá da Cris, igual tinha o sofá da Hebe. Ai, não, minha poltrona roxa. Poltrona minha poltrona roxa, né? então Que você viu que eu gosto do roxo, né? A Lu já é minha parceira aqui, né? A gente já fez media training junto, a gente conversa bastante. A gente tem também uma confraria de assessoras, mas é super low profile. E trocamos muita figurinha, trocamos né? figurinhas, No desespero, amiga, me ajuda, o que eu faço? Mais ou menos assim. E é muito bom trocar. E Lu, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Como é que foi essa tua carreira, esse teu momento que agora você tá com a tua consultoria já há alguns anos, né? Isso. Como é que foi toda essa jornada aí de PR? Olha, a minha jornada nunca foi muito planejada. Lá atrás, no início da minha carreira, eu percebi que as coisas que eu planejava acabavam acontecendo totalmente diferentes. E eu deixava, eu ia indo ali pelo sabor, da sorte, das oportunidades, e as coisas foram flexibilizando. acontecendo. E hoje eu olho para trás, eu vejo, nossa, quanta coisa eu fiz, até na sua apresentação. Puxa, né, daria para viver 3 vidas profissionais, né, junto com tudo que eu fiz. Então, acho que o primeiro grande momento é a entrada no mundo profissional, e eu sou muito grata a meus professores de faculdade e a um programa de trainee que tinha na RBS TV, que é afiliada da Globo. Você fez o programa eu fiz de trainee? o Caras Novas. Ai, Caras Novas. E foi uma grande escola, né? A gente aprende a operar eram câmeras imensas, pessoal, pesadas, tudo com fio, né? Era muito diferente. E foi incrível, tive aula com grandes professores, a gente aprendia tudo, um rigor com o texto, com a qualidade, e fui, né, trabalhei ali nessa afiliada da Globo, que foi muito bacana. Depois vim para São Paulo para ser garota do tempo, no projeto da TV Bandeirantes, que também foi muito legal, fiz grandes amigos até hoje, a Regina Volpato, que hoje é uma influencer, né, o Nelson Gomes, eram os meus colegas ali de estúdio, uma turminha que são meus amigos até hoje. Depois fui para a TV Record, depois voltei para a Band, e aí assim, é reportagem, é loucura, é rua, né? Você falou para mim que você fazia motolink. Motolink, helicóptero, tudo. Eu trabalhei com o Datena. Então, você de manhã não sabe se você vai cobrir uma vernissagem, uma exposição ou um tiroteio. Tem que ir preparada para tudo, né? Preparada para tudo, né? Então, quando você é jovem, tudo bem, mas chega uma hora que isso cansa, né? E aí eu queria ir para uma bancada. Aí os testes que eu fiz de bancada eu não fui muito bem, fiquei muito nervosa. Aquela coisa, você sabe, né? A gente vem para São Paulo com aquela vontade de vencer e tal, mas a gente é muito sozinha também, a gente é muito nova. A gente não tem nenhum padrinho, né? Não tem padrinho. Na época que existia muito teste do sofá, muita baixaria. Muita baixaria. Isso não existe, tá? Deixa eu falar. Assim, mas eu encontro esses caras na rua às vezes ainda. Um dia eu ainda atropelo. Não, mas tem uns que já estão muito, muito velhinhos. Mas muita gente muito bacana também, né? Sim.
Então, amizades que eu fiz, enfim, oportunidades que muitas pessoas me deram. Você trabalhou com o Alexandre Killing, não? Na RBS, não, você trabalhou? Porque ele ele era diretor da TV Unicinos. Sim, ele é um pouco mais velho que eu, ele estava na TV na mesma época que eu, mas outras turmas, né? Eu era da garotadinha e tal, o cara já devia ser casado com filho, a gente se cruzava ali, mas não era da minha turma, né? Mais do grupinho mais porque lá próximo. Tinha vários bastidores também das histórias lá. Mas lá foi muito gostoso. E assim, era perto da minha casa, coisas que em São Paulo não existe, né? Você fica horas no trânsito. Outra vida, né? Outra vida. E daí me conta, quando você chegou em São Paulo, antes de você trabalhar em PR, você comentou comigo que você passou por um episódio que você foi demitida na Bandeirantes. Eu quero só falar dos meus sucessos aqui. Não, a gente quer falar também dos insucessos. Mas tem os fracassos, né? Que a gente aprende e é horrível, né? Eu sou uma pessoa que somatiza, então eu tinha que estar no ar. Foi na Band News FM, na rádio. Você tinha que... em 20 minutos tudo pode mudar, então você tinha 40 minutos para fazer o jornal e os outros 20 minutos você estava no ar. Saía, fazia xixi, corria, ia, comia um sanduíche, voltava, preparava o jornal para dali 20 minutos, tá no ar de novo. E aí, o que aconteceu? Eram 3 mesas de som, assim, 3 telas de computador, uma com o teleprompter, aí aqui tinha, sei lá, as vinhetas disso, as vinhetas daquilo. E aí tinha que botar uma matéria de futebol, que eu tinha que botar a vinheta de futebol, eu botava da Fórmula 1. Era eu sozinha no estúdio, aquele aquário, assim, e eu vendo o diretor da rádio assim, ó, do outro lado, só fazendo assim, ó. Meu Deus. Essa menina tava fazendo... Não, derrubei. Teve um dia que eu quase derrubei a rádio, que o Eduardo Barão entrou lá. Não me pergunta o que eu fiz. O Eduardo Barão ficou lá, assim, ó, só enrolando aqui no microfone. Então, acontece de tudo, né? Então foi difícil. Durou 6 meses, eu fiquei doente, eu fiquei com um problema nas ATMs aqui, de tanto que eu... Travou. Nervosa, né? Nervosa. E eu errava, eu cometia erros de português, porque também, assim, algumas matérias que você apura ficam no sistema. O âncora que vai entrar depois de você, ele pode ler aquelas matérias, ler aquelas notas, e tinha erro, porque eu não conseguia apurar, corrigir, nada. Não dava tempo. Horrível, mas fiz uma grande amiga lá, também acontece. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Eu gosto muito de rádio, agora com podcast quero voltar. Também. Então, eu gosto. Dia eu volto. Mas não para operar a mesa de áudio, não, né? tem que ter um operador. Eu brinquei porque agora que eu faço... Não sei como é hoje lá, mas acho que ainda é um esquema meio... lá deve ser, mas... Mas assim, família Saad, devo muito a eles também. São os queridos, me deram muita oportunidade. Demitiram, mas foi tudo bem, entendeu? Mas foi tudo bem, no hard feelings. Ô Lu, eu trabalhei um pouco na Rádio Gaúcha, né? Que também fui estagiária lá. Então, do Lazier Martins. Eu trabalhei no plantão e eu fazia só as notícias de hora em hora e eu já quase morria do coração sem fazer xixi. E na tua época era fita? Tinha que ter uma fita cassete ou não? Não era. Eu fazia... Tinha uma parte que eu fazia rádio escuta e uma parte do dia eu fazia rádio escuta e outra parte do dia eu fazia o noticiário de hora em hora. Mas o rádio escuta não ficava gravando na cassete? Aí virava aquele... Sim. Mas o que acontece? Eu ficava quase louca, porque era só notícia internacional, porque eu fazia plantão de final de semana. Internacional, nossa, fim de semana é inter. Então, eu fiquei assim, muito chocada. Eu falei, não quero mais trabalhar com rádio. Fiquei traumatizada. Mas é bom, rádio é uma delícia. Quem sabe um dia a gente volta. Então, a gente tá pensando com podcast, e é isso, né? O formato podcast é isso, é incrível. Eu vim pra cá escutando um podcast agora. Eu escuto rádio e podcast, adoro. E daí, como foi essa tua migração, vamos dizer assim, dessa área de repórter, âncora, pro PR? Isso deve ter te ajudado bastante. Bastante, Foi por isso que eu fui, na época, a Máquina da Notícia, depois mudou de nome, agora é Máquina de novo, né? Eles tinham a conta da Ambev, a Ambev estava se internacionalizando, tinha comprado a Interbrew e tinha que falar para os jornalistas que era uma fusão e recebia muitos jornalistas de TV e eles precisavam de gente com experiência em TV, que circulasse nesse meio, que conhecesse as pessoas. E eu já insatisfeita ali na reportagem. Pra pensar em pauta de TV, né? Cansada e tal. E aí teve essa oportunidade, fui entrevistada, gostaram de mim? Foi. Larguei totalmente esse mundo de TV e fui para o mundo da comunicação corporativa. A gente nem falava muito PR, né? Era comunicação corporativa. E a Máquina foi fundada e as sócias eram todas ex-Folha de São Paulo, todo mundo meio que se conhecia.
E foi muito gostoso e foi um aprendizado também, que aí é um outro texto, eu não sabia fazer um release, etc. Eu não entendia o ponto de vista do cliente, né? Para mim, uma boa história, de repente, era aquela que o cliente se ralava, né? Uma crise, literalmente. Era uma crise, né? O cliente perdendo dinheiro da bolsa, eu achando incrível. Nossa, que história boa para contar. Não, Luciana, calma aí. Isso aí é exatamente o que a gente não pode contar, tem que ser feito de uma outra forma e tal. Então foi bom, né? Demorou um tempo também para eu me adaptar, mas me adaptei e acho que deu certo. E acho que hoje muita gente da imprensa gosta de mim, porque eu não sou aquela assessora que quer enfiar a goela abaixo qualquer história mal contada, né? Que eu consigo entender, como eu tive essa boa vivência em veículo, eu sei o que cola, o que não cola, né? Que eu sei que não dá para mentir, enrolar e querer passar para frente uma história que é o nosso que não nome, se né? sustenta. É a nossa reputação, porque né? é a nossa jogo, reputação. Então eu acho que eu entendi isso desde cedo, né? Muitas vezes você fica naquela assim, vou contentar o jornalista ou o cliente? Não, meu cliente, né? A pessoa que está me pagando. Mas a gente não ferra um a amigo, gente né? não ferra. Não. A gente conhece amigos que ferram, mas a gente não. A gente não ferra um amigo. A gente não ferra um amigo. E aí foi indo. E aí, às vezes... cliente vai, vem, né? Cliente vai e vem, E aí tive a oportunidade de trabalhar com todo tipo de empresa, né? Grandes empresas, grandes corporações, de tudo que é tipo de área, empresas de capital aberto. Então você aprende a divulgar um balanço, tem milhões de particularidades, né? Várias áreas que você vai entrando e vai entendendo que são novos mundos, novas vidas e é muito bom. E eu tinha essa chance de ficar dentro do cliente, né? As houses. Então, é muito bom, né? Você vive a realidade do cliente, só no fim do ano você não recebe o bônus milionário deles, né? Mas eu tive essas vivências e foi muito bom, assim. Conheci, vivi. Foram muitas histórias legais. E hoje eu já estou num outro momento que eu quero trabalhar com alguém que tenha propósito, né? Tem que ter uma empatia entre eu e o cliente, eu tenho que ver ali... conexão de valor. Conexão de valor, né? Eu jamais vou trabalhar para uma indústria de armas ou de cigarro. Não adianta. Eu sempre falei isso, eu jamais vou ter cigarro, gente. Bebida, né? Mas cigarro. Pode me oferecer o que for, não vou. Ah, mas tem um instituto tarará que patrocina. Não adianta, né? Se não é uma indústria que eu acredite, eu não vou participar, porque acho que é indefensável, nem no bastidor. Né? Quero deitar minha cabecinha no travesseiro feliz. Tranquila. Né? E a gente estava conversando semana passada até falando um pouco sobre... eu te disse até que agora eu tenho haters, né? Tipo, né? Esses dias eu postei alguma coisa... Quer dizer que você tá famosa. Não, gente, eu postei um vídeo falando sobre meu trabalho de assessora de imprensa, só que hoje, só assessoria de imprensa não se sustenta mais. Não. É o PR, né? Quem fala que é o inbound, PR, né? Inbound PR, é a comunicação... 360 entre os públicos, né? E a gente... Tá bom, eu sou jornalista, né? Mas eu tenho MBA em comunicação corporativa, onde a gente vê relações públicas, sustentabilidade, relações com investidores, blá, né? Então eu olho para gestão, olho para comunicação, e daí tava lá, porque você não é relações públicas, você quer falar do trabalho de relações públicas. Aí, coincidentemente, eu tinha escrito um artigo falando sobre a Samantha Jones, do Sex and the City. E falando que ela era real influencer, né? E daí eu aproveitei e você falou, bons tempos, né? Bons tempos, que era só glamour. Você teve, então, essa fase de glamour aí como PR? Tive, né? De grandes eventos, trabalhei em carnavais, em camarotes, em grandes patrocínios, que daí você trabalha com lista de convidados, promoter, as pessoas ficam correndo atrás de você, desesperadas, todo mundo quer ser seu melhor amigo, você vira a queridinha de todo mundo te convida para tudo. Sorte minha que eu nunca me iludi com esses bajuladores. Sim. Até porque, como eu trabalhei em televisão, era assim, se eu estava num programa que dava bastante audiência, eu chegava no salão de beleza, era um tratamento. Se daí eu ia para um programa legal, mas que passava à noite, de madrugada, que ninguém via, a audiência era baixa, o tratamento era outro. Então eu descobri bem cedo que a gente não pode dar muita atenção para esses bajuladores, para as pessoas que enchem a sua bola. Então eu era essa pessoa que todo mundo pedia ingresso para tudo que era show e tal. E hoje não sou mais.
E tudo bem, entendeu? E tudo bem. Então, sim, é uma delícia, né? Fazer evento, aquela atenção. E a Samantha fazer aquelas premieres. XYZ, Mas depois trabalhei também com o Vitor Oliva, maravilhoso, figuraça. Muitas histórias ali com ele, né? Que foi por um tempo também. Então, teve camarote, carnaval, Rio de Janeiro, Sapucaí. É muito legal. É muito divertido. E você teve alguma história, assim, dessa, tipo, you're not in the list, assim, tipo... São você tantas, barrou alguém? né? São tantas, barrei muita gente já, porque apesar de eu não ser... né, tem a empresa que faz o RSVP, as meninas recepcionistas... Só que chega na porta, às vezes... Chega na porta, tem que ter alguém que saiba ver se a pessoa é o CEO ou é o office boy, tem que ter. E normalmente somos nós, que a gente revisa as listas, sabe quem é quem. Muitas vezes eu fazia... Cara crachá. Eu botava fotinho para soprar no ouvido do porta-voz quem era quem, né? A gente, hoje, com a memória que eu tenho, não sei se daria certo, mas na época dava. E eu já barrei muita gente. E as pessoas amaldiçoam até a sua 8ª geração. Dizem, vou falar com o seu chefe, eu conheço fulano. O CEO da empresa, quem for, né? Eu conheço fulano. Normalmente a ameaça não se concretiza, porque realmente a pessoa está só... tentando entrar na festa. Mas às vezes acontece, algum mal entendido. Então, assim, você não pode ser muito dura, muito radical, você tem que olhar no olho da pessoa, tentar enxergar a alma dela, né? Naqueles 3 segundos, assim, tá mentindo, não tá mentindo. Às vezes você fica com pena, deixa entrar. Sempre tem uns se o evento tá vazio, né? De festa, né? Sempre tem. No Rio Grande do Sul tinha um casal, já eram velhinhos, nem sei se estão vivos ainda, que quando eles não iam nas festas... Dava azar. A gente achava que dava azar, Mas aqui teve vários, assim. Teve um caso no Festival de Cannes, na França, era a palestra do Bill Clinton, também uma das mais disputadas, lá no Palais, uma fila imensa, e eu lá, né? Falo um pouquinho de francês, falo inglês e tal, ali ajudando as meninas. E aí chegou um cara esquisitíssimo, assim, que tinha um olho verde, fosforescente. Quem é esse cara? Já era um senhor idoso. E uma família, assim, de umas 15 pessoas. Era um grupo grande. Grande. Ele querendo entrar, falando o nome dele. Barrei. Miguel. Depois vem o Márcio Santoro, né? Que era o sócio do Nizam. Luciana, você barrou Smokey Robinson, que era um cara assim da Motown, um cara que lançou o Michael Jackson, o Lionel Rich, não sei quem, um nome que tá vivo até hoje do Rhythm and Blues, sei lá. Você barrou? Barrei, uma das lendas e ele não quis te bater, ele foi embora. Ele foi embora educadamente, acho que foi reclamar para outra pessoa e deixaram entrar. Então, assim, essas coisas, acontecem. Milhões de saias justas, gente... sei lá, pessoas casadas ficando com outras pessoas casadas no meio da madrugada, você tendo que despistar repórter. E era uma época que se respeitava, né? Pra que expor fulano? Pra que expor ciclano? Sim, tinha uma certa privacidade, né? Tinha um acordo tácito de privacidade. Agora que todo mundo tem seu smartphone, não tem mais, né? Não tem mais. Acho que as pessoas se cuidam mais também. Eu já tive que tirar Twitter de executivo, né? Na época que o Twitter era forte, né? De ir lá e apagar o tweet? Não, de arrancar, dizer que não pode mais usar mesmo. Tá? Que não podia. Né? As pessoas se soltam. Se soltavam. Tem que ter um mínimo de controle. Mas até hoje, né? Até hoje, Eu tenho um cliente que adora bater boca na rede social. Quer dizer, esse cliente agora. E sim... E aí, posso falar palavrão aqui? Pode. Ele xingou, não sei se foi o presidente Bolsonaro, enfim, ele falou assim, seu bunda mole. E eu disse, não, bunda mole não dá, ele não dá. Por favor, o senhor pode apagar? Aí ele apagou. Apagou pelo menos. Mas ele foi processado depois por uma outra pessoa e aí o oficial de justiça foi lá onde a gente trabalhava. Mas depois eles entraram em acordo. Nossa. A gente lida com muito executivo, né? Muito. Eu tava lembrando, quando a gente foi bater um papo antes da entrevista, né? A gente ficou lembrando, né? E assim, eu tive pouco tempo de glamour, vamos dizer assim, sabe? Eu sofri bem pouco, na verdade, eu ralei mais. Eventos, a empresa de entretenimento da rede. Você lançou o Lollapalooza no Brasil. Então, foi muito legal, a coletiva de imprensa, os jornalistas, eu tive uma época ali, daí depois que eu saí da GEL também eu ainda consegui ir em vários shows, várias coisas, porque assim, quando eu tava na GEL, eu fiz todo o planejamento de tudo.
Aí quando eu saí, os eventos começaram a acontecer. Inclusive o Lollapalooza. Eu fiz a coletiva de imprensa, mas eu já não estava. O caminho. Quando aconteceu o Lola, mas eu fui e tal, né? Vários Mundial de Surf eu fiz ainda. Teve, tipo, o evento do milésimo gol, sabe? Umas coisas do assim. Pelé, teve. No Santos. Preliminary Draw, ainda fiz. Festival Promessas, que era um show no Rio. Musical de Galinha Preta Dia. Teve umas coisas, assim, de glamour, alguns shows, né? Show da Xadê, show Julio Iglesias. Julio Iglesias, eu fui nesse show, acho que você que me convidou. Você foi naquele... E sabe o que eu acho? Tinha a Hebe Camargo, ó. A segunda vez que eu falo da Hebe, vou ter que rezar pra ela hoje. Tinha a Hebe Camargo, não tinha lá entregando rosas pra ele, ou ele pra ela, não sei. Tinha a Hebe Camargo mesmo. E sabe que aquele dia que eu fui pra ser PR ali, de entregar os ingressos dos convidados e tal, eu tinha saído de uma cirurgia fazia 2 dias. Então, e eu fui trabalhar à noite num evento, no final de semana. Então, loucuras que a gente vida faz corporativa, pela profissão, que eu era né? ótima para eles, mas para mim era péssima, né? Porque eu lembro dessa cirurgia, eu lembro que foi. Então, e eu tava lá de pé, né? Então, assim, tem coisas que hoje a gente não faria, né? Eu já fiz, por exemplo, pela minha agência, de estar grávida do Gabriel e, acho que, sei lá, umas 2 semanas antes eu trabalhar num evento e tal, para uma amiga, inclusive, meu cliente vai receber um prêmio, eu preciso que vá acompanhar. Eu fui com um barrigão desse tamanho, com um vestido, com um salto. Depois eu não conseguia nem botar o pé no chão, com o pé inchado. Inchado, né? Mas, quando você comentou esses grandes eventos e tal, eu queria até relembrar um que foi, você mencionou, né, o ex-presidenciável, né, que foi a sala de imprensa lá no lançamento do Vila Nova Star. Ali foi, eu acho que uma das maiores experiências para mim. Quando ele estava internado, depois da facada. Não não foi na facada, foi quando ele fez a engoliu um camarão. Não. Entalou o camarão. Corta. Não, quando ele teve o rompimento lá, teve que fazer de novo a cirurgia, que foi com o Macedo, Dr. Macedo e tal. Macedo tinha saído do Sírio, tinha ido, era tipo, um passe milionário. Passe milionário, disputa de hospitais roubando médicos. Isso, passe milionário. E aí ele foi pra lá, né, fez a cirurgia. E eu montei uma sala de imprensa numa salinha, que era uma salinha do valet de estacionamento, eu montei uma salinha de imprensa. Mas aí agora que você falando de pode, não pode, eu fazia o credenciamento. Até hoje eu tenho no meu celular, ninguém pode ver, mas tem o PR na frente e o nome dos jornalistas que foram credenciados. Que legal. Porque eu fiz um grupo do WhatsApp, eu que fiz e tal. Jornalistas do país inteiro ali. Que estavam aqui para cobertura. Que estavam ali para cobertura. E sim, tipo, gente, lordes, pessoas grosseiras, de tudo, mas foi uma baita de uma experiência. E daí quando você falou isso, porque a questão de saber como é ser repórter na rua, acho que Lu ajuda a gente a ter um pouco de empatia. É perrengue. A mulher precisa usar um banheiro, às vezes. E assim, eles assim, cinegrafia. Todo mundo, eu falei assim, exigência. Todo mundo tem que ter alimentação, café, banheiro, para todo mundo igual. Gaveta, cadeados, e graças a Deus, tinha um diretor lá que ele liberou a comida, então assim, era o dia inteiro comida, bebida, tranquilo. Mas era assim também, eu falei, eles queriam montar uma sala de imprensa num outro lado da rua, porque tinha o São Luís, imagina, tinha o São Luís, fui fazer a visita técnica. Tinha o hospital que ele ia ficar, onde a gente montou a sala de imprensa no café, e daí eles queriam fazer a sala de imprensa do outro lado da rua. Eu falei, eu olhei e falei, você tá louco? Cinegrafista correndo, vai passar um carro, vai atropelar. Simplesmente eles não vão ficar. Não vão ficar. Porque eles ficam onde eles querem. Eles vão ficar de pé aqui na frente. É isso, não tem essa. Aí foi muito legal, porque a gente pegou e falei, então vamos fazer a salinha de imprensa, pelo menos ali saindo do estacionamento não vou atropelar, eu acho, né? A gente fica ali e as câmeras ficaram todas em volta do café. Funcionou super bem, sabe? Funcionou super bem. Jogo de cintura, né? Jogo de cintura. Mas é muito tenso. Mas era isso, assim, às vezes a sala abria, tipo, 6 da manhã, mas me ligava alguém, tá frio aqui, eu preciso fazer um boletim às 5h30, eu ligava pra segurança, entra aí, abre pra ela poder entrar. Deixa entrar, não vai matar ninguém, não. Então, mas se você for seguir, às vezes, todas as ordens, não é essa ordem, não tem um pouco de flexibilidade, você passa um papel, né? Soft skills, né? Pra tudo na vida. E na nossa profissão é isso, você tem que ter muito jogo de cintura com o cliente, com o jornalista, com todo mundo. Que é o que eu acho que é a grande diferença, se eu sou genial. Não acho que eu sou genial, super inteligente, tenho um texto maravilhoso. Não, eu acho que o que eu tenho é jogo de cintura, bons relacionamentos, uma sutileza, um jeito de não ser desagradável, de saber abordar, de saber respeitar. Não ficar mandando WhatsApp para a pessoa às 7 da manhã ou às 11 da noite, a menos que seja uma grande emergência. Então, assim, eu sei que hoje não existe mais uma etiqueta corporativa quando o assunto é o WhatsApp, mas eu sigo.
By the book, né? Se o cliente pedir para eu ligar para o jornalista, corrige, está errada a informação. Tem certeza? Eu falo, a gente precisa isso? É a cura do câncer, é uma coisa assim, muito grave. Vai cair um avião por causa disso, Deus me livre? Se não for, a gente conversa amanhã, né? E às vezes amanhã, no dia seguinte, tudo muda. Eu, por um tempo, eu trabalhei no Family Office do Abílio Diniz, né? Que é a Península. Lembro, né? E ele tinha muito legal, assim, uma cartilha que ele tinha feito com os ensinamentos dele para os funcionários. Pena que eu não guardei nenhuma, mas eu lembro desse ensinamento que nunca mande um e-mail à noite. Nunca. Espera outro dia. Espera para outro dia, né? Você está cansado, Ai, você quer encher o outro de desaforo. Espera um pouquinho e é batata. No outro dia você nem manda um e-mail mais, porque você vê que já não... Mas hoje na rede social o pessoal vai lá e comenta direto. E comenta direto. Pensa um pouquinho, né? Antes de expor, né? Isso vale, assim, por mais que exista essa urgência da comunicação, do jornalismo e tal, às vezes a melhor coisa é tirar o pé do acelerador. Inclusive nas crises, aquela vontade de responder. Você precisa, né? Responder agora, nesse instante. Vamos esperar um pouquinho, vamos nos organizar, vamos deixar as coisas acontecerem um pouco. Claro, se você é uma empresa de utilidade pública, né, como o metrô, que eu trabalhei, é o tempo inteiro. Hoje mesmo, de manhã, teve problema no metrô, eu fico só de olho. Aí é utilidade pública, as pessoas querem chegar... A Ju trabalhou contigo, né, no metrô, né? Acontece de tudo ali, né? Fora a parte política, né? Toda a questão de, na época, estavam comprando muitos trens, fazendo muitas estações, então... Dureza. O buraco não tava, né? Só não entendia, foi né? depois. O buraco, né? Tinha uns buracos morais depois, mas aquele buraco, não mais, né? Foi depois. Mas hoje a gente ri um pouco e tudo é história. E como que você encara hoje o PR, né? Tendo aí seus clientes, tudo, porque, né? Você é que vê mais o copo mais cheio, mais vazio? Eu tento sempre ver o copo mais cheio, né? Tento ver aí as oportunidades. Acho que a inteligência artificial, a tecnologia vai dar uma chacoalhada, já está dando uma chacoalhada na nossa profissão. Não adianta achar que os textos vão ser bons, por enquanto não, mas acho que uma hora vai ser, né? Então, assim... Treinando, né? Um pouquinho já vai escrever. A Aurora já está escrevendo. Já vai me ouvindo, falando que nem eu já, né? Eu acho que ele é muito bom para fazer uma curadoria, às vezes para tirar você da estaca zero, quando você tem zero ideias, né? A partir de algum lugar, né? A partir de algum lugar, isso é muito importante. E eu acredito que a inteligência artificial vai ser muito boa no back-office. A parte mais difícil que são os relatórios, né? De ter uma certa inteligência, de números, de resultados do nosso trabalho, que é tão intangível. Eu acho que a inteligência artificial está chegando para nos ajudar aí, né? Então, eu sou muito, muito otimista nesse sentido. E vejo a nossa profissão muito interligada com todas as outras dinâmicas que existem na comunicação, com a propaganda, com a mídia digital, com todos os canais, com todos os públicos, né? Então, assim, a imprensa é só um desses públicos, né? Como eu vou me comunicar com cada um, que é o grande segredo. Então, a gente tem feito muito press kit, muito seed, mandando as coisas para as casas das pessoas, assim, a gente faz... Agora eu fiz um lançamento de um livro, a gente fez uma caixa bem linda e mandamos esse livro para 50 pessoas, aí é aquele trabalho, assim, bem difícil de você... Alguém conhece a secretária do fulano e tal, para o livro chegar na mão. O cara ia para a Suíça e entrar no jatinho, alguém foi lá no aeroporto e no hangar entregou o livro pro cara. Tipo, Diário Veste Prada. Exatamente, olha aí, não tinha pensado nisso. Lembra que ela arruma os manuscritos lá e encaderna pros filhos dela entrar pegar no trem? Qual é o grande empresário brasileiro que mora um pouco na Suíça, um pouco no Brasil, enfim. Então é isso. E aí é um trabalho de conhecer gente, de ter rede, de loucura. Mas não é um trabalho de jornalista, né? Ou de PR que está sentadinho na cadeira lá, na sua cadeira. Disparando release, né? E é um desafio nosso, porque é muito bom você ficar no seu home office, é muito bom você ficar na sede aqui da sua empresa gostosinha, mas a gente tem que circular, a gente tem que sair. Hoje eu almocei na Soho House com um cliente, jornalista, encontrei pessoas que eu não via há muito tempo.
Eu soube agora que existe um outro clube, não aos moldes de Soho House, ali pela Gabriel Monteiro da Silva. Já quero entender o que é. Vai existir um outro clube, acho que do Cipriani, não sei, em São Paulo também. Como que a gente entra e tal. É isso, você tem que transitar em todas as esferas, da popular até a mais alta. Eu coloquei que eu ia uma vez fingindo por mês. Costume. Você tem que fingir costume desde o pagode, do espetinho aqui, até os grandes jantares nas casas dessas pessoas, que tem aquelas obras de arte incríveis, que você tem que fingir costume e tal. É isso. Mas eu acho que o nosso trabalho tem isso, né? É um pouco do jornalista. O jornalista também está acostumado a isso, né? A não se impressionar com isso, a ter uma cara de pau. Então acho que a gente passa bem por isso. Mas você comentou, eu coloquei como meta, porque a pandemia acho que fez isso com a gente, né? De, tipo, lembra que a gente tinha confraria, a gente tinha um encontro por mês? A gente se encontrava. Um encontro por mês. Depois que veio a pandemia, a gente não se encontrou mais. A gente ia indo conhecendo os restaurantes, né? A gente praticamente um guia ali, né? De restaurantes para fazer encontros. Mas a gente tem esse problema de São Paulo, que é o trânsito. Você perde 1 hora para ir, 1 hora para voltar. São 2 horas, 3 horas do seu dia que você poderia estar produzindo. Então, é complicado. Mas então, produzir. Eu fico me pensando de vez em quando que você podia estar produzindo. Mas olha aí, acabei de me entregar. Depois eu fico aí com a pálpebra tremendo, de nervosa. Você que uma precisa, pilha. Eu fico pensando, né? Não. Hoje, essa obrigação da produtividade é o mal do nosso século aqui. Porque o nosso relacionamento às vezes é mais importante do que isso, né? Às vezes, né? Ou um podcast que a gente escuta no carro, uma música, ou Ouvir gravar o podcast da amiga, né? Que tava mais de um ano, ó, né? Eu vim aqui, né? Tomar um cafezinho, você viu que eu te trato bem, né? Muito bem, muito bem. Biscoitinhos personalizados. Luxo. Luxo. Você viu a garrafinha de água? Não, a pessoa. Olha aí. A pessoa tem uma fábrica de água mineral, tem uma fonte. uma fábrica de água mineral, né? E Lu, como que você enxerga assim? Hoje você trabalha como consultora e você tem freelancer e tal. Como que você vê essa questão do profissional de PR, assessor de imprensa hoje, assim, essa dificuldade que a gente encontra? Acho que é uma questão geracional, né? De comprometimento. Acho que isso que você falou, que você fez, que você trabalhou grávida, quase parindo, eu acho um exagero. Acho que tem que ter um meio termo entre a geração que larga o mouse hoje às 18 horas e a nossa geração que trabalhava até morrer, né? Até ter um burnout. Então, acho que tem que ter um meio termo. Esse papo neoliberal de espírito de dono é uma grande bobagem, né? Não existe isso. Tem que ter espírito de dono. É uma sacanagem você falar isso para um funcionário. Que não vai ganhar o que o dono ganha. Nunca, Mas tem que ter um comprometimento, né? Tem que ter um comprometimento. Porque senão, você não evolui. A pessoa não evolui. Eu acho que as pessoas às vezes têm medo, fazem um microgerenciamento, porque as pessoas têm um pouco de medo que a pessoa vai ter uma própria agência, vai tocar seu negócio. Empreender não é para qualquer um, gente. Não é para qualquer um, entendeu? Ontem eu tive uma notícia de um cliente que vai cancelar um contrato. E agora você lida com isso? Você, a minha gastrite pode voltar, entendeu? Daí eu tenho outras propostas que eu tenho que correr atrás. Então, assim, nem um dia fácil, gente. É todo dia aqui, ó. Minha roda gigante, ó. Um embarca, outro desce, outro tá na fila. Às vezes você tá aqui em cima. Aqui em cima, super feliz, daqui a pouquinho tá lá embaixo, né? Olha, eu tenho uma sorte que, assim, às vezes quando sai um cliente, no dia seguinte meu telefone toca. Eu não sei se é um anjo da guarda. Eu não sei também, mas eu normalmente, assim, as coisas, sai um ruim e entra 2 bons. Não digo assim, né? Mas às vezes, assim, eu quando saio, por exemplo, esse foi um exemplo. Quando eu fiquei muito tensa quando eu pensei em sair da Redditor. Era insano, porque eu não tinha, o meu telefone era assim, era final de semana, plantão. Até hoje, esse final de semana, domingo, eu assistindo Superman com os meus filhos e meu marido, toco o telefone, eu falei, nossa, mas trocou 3 vezes, vou atender. Cris, você tá no plantão? Eu falei, plantão do quê? Que plantão? Eu queria saber do fulano que tá internado. Então eu falei, cara, faz 3 anos que eu não atendo o Redditor. Entra lá, mas você não tem um contato? Eu falei, cara, entra no site, imprensa e pega o contato. Eu não tô há 3 anos. Mas ajustaram o site, que algumas empresas são tão desorganizadas que às vezes... Tinha um lugar, que uma vez eu descobri... Meu nome estava lá. Mas tem muito release,
tem muito, tipo, pessoa da redação que a assessora é... E quem atende o telefone? Eu atendo, né? Os outros telefones não atendem, às vezes, né? Então, eles ligam para quem atende, porque o jornalista precisa da resposta, então ele fica ligando. Então, assim, eu te contei da história do Serginho Malandro, não? Não. Uma vez eu tava também em casa e tal, tocou o telefone e eu não atendo meu telefone, ainda mais que eu durmo 9h30, 10 horas eu durmo, né? Então, assim, a mensagem fica para outro dia. Mas tava tocando e o Edu, né, que é ansioso, atende! Eu atendi. Cristiane, é o Serginho Malandro! Eu falei... o Edu assim! Eu falei... Não, porque... É trote. Não, eu achei que era trote, mas ele falou... Aí deixei ele falar. Era tipo 11h30 da noite. Ele falou que ele tinha um familiar, que ele precisava saber, que estava internado. Falou. Eu falei, tá, eu vou verificar. Eu já não era mais assessora da Redditor, mas eu ainda conhecia todo mundo lá. Sim, eu faço isso com todos os meus ex-clientes. Eu não digo, é meu ex-cliente. Não, eu atendo e passo. Aí eu falei, cara, se eu pedir pra passar, ninguém vai atender e tal. Aí eu liguei lá e falei, fulano, olha, Cris, não sou mais assessora, não, mas lembra? Então, você não tem como pegar um boletim pra mim? Pra eu, né, a pessoa tá nervosa e quer saber, não tem informação. Porque assim, é difícil mesmo. A pessoa tá com um familiar lá que não tem contato, quer saber, né? Aí eu peguei, ele me passou o boletim, eu liguei e falei... Pandemia ainda ou não? Pandemia. As pessoas não tinham acesso, não podiam entrar. Não, quanta gente eu ajudei na pandemia. Aí, tipo, falei, olha, tá dando, ai, muito obrigada, não sei o que. Daí ele gravou um áudio pra mim no outro dia, agradecendo e tal. O Edu, Cris, fala pra ele! Guarda esse áudio. Guarda esse áudio, né? Pra então, sempre. assim, é isso. Às vezes, assim, a pessoa tá ali numa agonia, por que não vai ajudar? Teve esses dias também um outro caso de uma moça que dá banho nos banhos dos cachorros lá. O marido dela tava com problema de internação, problema, não conseguia internar por causa de um plano de saúde. Eu falo assim, assessor de imprensa, tem os contatos. Liguei, falei, olha, eu sou assim, assado e tal, com esses casos. A assessora de imprensa falou com a diretoria acionou, buscaram ele em casa e tal, ela foi... assim, infelizmente não é para todo mundo. Eu queria que todo mundo fosse ajudado, mas a gente sabe como fazer. Não é para todo mundo me ligar agora, tá com problema médico. Pelo amor de Deus, gente, eu não atendo mais hospital, tá? Hospital é delicadíssimo. Mas eu nem sinto falta de atender hospital, porque eu acho que é muito, assim, o que eu tive que fazer durante a pandemia de soltar boletim sobre número de mortos, é muito pesado, é muito difícil. É muito difícil. Prefiro o glamour, o show é mais legal. Também. Né? Passamos por isso, né? Pela pandemia, que parecia que não ia acabar nunca. E agora você está trabalhando muito com executivo, né? Muito. Como é que tem sido esse trabalho, assim, de trabalhar com executivo? Às vezes a empresa tem uma grande agência que a atende, né? Dessas que a gente conhece. E às vezes o CEO, o CMO, enfim, precisa de alguém que olhe só para ele, né? Que ajude personal branding, né? Exato. Que faça um mapa ali dos lugares onde ele tem que estar, com quem ele tem que conversar, qual que é o tom de voz. Que tipo de artigo ele tem que escrever? Essas consultorias também. Paulo faz? De agência, viu? Olha aí. Bom saber. E aí é um trabalho muito gostoso, né? Sim, porque não tem aquela urgência, você pode escolher as coisas que você fala. Esse é o melhor dos mundos, né? Que não existe uma... porque eu acho que a gente, às vezes, pega uma fatia da economia das médias empresas, e que tem essa necessidade de criar uma reputação e que querem aparecer a qualquer preço. Então, você viver com essa urgência aqui... No pescoço é muito ruim, né? É muito difícil. Então, essa empresa que já está estabelecida, que quer escolher onde quer estar, e esse executivo que quer escolher com quem quer conversar, como ele precisa se vestir, toda essa... né? Os festivais internacionais, os eventos, vale a pena ir, não vale, enfim, tudo isso a gente conversa e decide juntos. Alinhado também, óbvio, ao plano de negócio da empresa ali que ele representa. E uma coisa que eu falo muito para eles é a empregabilidade deles. Às vezes aquele executivo que é muito bom e que tá ali escondido atrás de uma cadeira, um cargo, um crachá, né? Um media training que a gente fez até o executivo recentemente, não queria falar, né? A gente falou sobre isso, mas poxa, você também hoje... Tem que olhar para o mercado, né? Tem que olhar para o mercado e todo mundo é uma empresa, todo mundo hoje é um porta-voz, todo mundo tem que cuidar da sua imagem, não pode desaparecer de um LinkedIn, não pode desaparecer, né?
por melhor que seja. As pessoas acham que o LinkedIn, tem gente que acha que o LinkedIn não tem, né, o seu peso, e tem, né? Até teve recentemente um grande amigo meu que saiu do mercado, ele ficou procurando quase um ano trabalho por causa de um cargo alto. Aí eles resolveram fazer uma mudança, foram para Irlanda, e ele atualizou o LinkedIn dele e falou, olha, gente, estou na Europa e tal. Um cara que tinha trabalhado com ele, que agora era head de uma empresa na Europa, brasileira, chamou ele virou pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn. Então é isso, né? Você precisa então, acho que o outro extremo, que é quem escreve demais no LinkedIn, eu fico... Linkelândia, né? Passa a sensação de que, bom, essa pessoa não tem job, essa pessoa não trabalha, porque ela passa o tempo inteiro produzindo conteúdo, como que ela consegue? Ou tem alguém que faz pra ela... Eu tenho gente que me ajuda, tá? Ou ela... Não, tô falando brincando aqui dos vídeos agora, né? Aqueles vídeos fazendo vídeo. Não, a Luana que faz pra mim, Você entendeu? passa um dia inteiro gravando, um sábado, um domingo, é diferente, né? Agora, quem dá palpite sobre tudo, o tempo inteiro, que não quer perder uma trend, que tá o tempo inteiro ali... gente, não, né? Eu não sei que horas trabalha. Eu penso, às vezes, eu falo assim, que horas trabalha, ou não quer ficar com a família, não gosta de ficar em casa com a família. Porque tem que ter vida pessoal também. Desequilíbrio, né? Então tem que ter esse equilíbrio, eu acho. Assim, se você pegar a minha rede social, ela é fechada, eu sou muito cuidadosa e a maioria dos meus clientes também é bem discreto, mas o que eu digo os clientes que eu digo, quem está por trás, né, no bastidor, não a marca. Sim. E eu tento projetá-los um pouquinho, porque eu acho que eles têm que ter uma vida longa aí no mercado, não ficar só atrás de um crachá, né? E o que você acha, agora falando até, já que você tocou nessa questão da rede social, de pessoas que acham que a rede social, precisa só de rede social, não precisa de PR? Pois é. Que acha que tem um veículo de comunicação, né? O que a gente está vendo, né, essa luta de setores da sociedade hoje tentando regulamentar as grandes plataformas de mídia, né, tentando regulamentar essa terra de ninguém, que hoje é uma terra de ninguém. Eu imagino que aos poucos as máscaras vão cair, as pessoas vão aparecer. Quem é bom, a gente vai saber que é bom. Os próprios influencers, alguns influencers do passado, a gente viu que as pessoas depois... diminuíram a sua influência, né? Tanta gente cansaram. Saiu, né? Um monte de gente saiu. Não vou citar nomes aqui, mas então, às vezes a rede social não se sustenta sozinha, tem que ser um conjunto de ações. Se você é uma vitrine, se você está no Instagram para vender produtos, bolsas, camisetas, relógios, enfim, tudo bem, é uma vitrine, mas, gente, reputação você não faz no Instagram. Reputação você não faz. E aproveitando, conta que você puder contar, né? Você trabalhou com os mestres, vamos entrar na área da propaganda agora, os mestres da área da propaganda e que sim, tinham reputações bem duvidosas, né? Como era trabalhar com essas pessoas? Não digo duvidosas, né? Algumas questões de comportamento, de assédio moral, né? Olha, era horrível, né? Muita gente gritou comigo, coisas que eu acho que pegou sua bolsa e foi embora? Várias vezes eu tive vontade, até que em algum momento eu peguei, abri a bolsa e realmente fui embora, né? Como eu não sou herdeira, eu tinha que ter um outro trabalho para poder sair. Então, sim, né? Por um lado era muito bom você trabalhar com essas grandes mentes criativas, até hoje né? Com alguns que eu trabalho, tentei sempre absorver o melhor, mas sim, muitas pessoas difíceis. Mas né? É o poder, será? É o poder, e a pessoa se satisfaz com aquilo ali, o trabalho é tudo para ela, a pulsão da vida dela, tá ali, ela sublima todo o resto, né? E hoje a gente vê pessoas, pelo menos no mundo do marketing, da propaganda, que agora estão tentando voltar, ou lançando outras agências, outras empresas, outras versões de si mesmo. Agora eu vou ter um podcast sobre estilo de vida, vou lançar um livro sobre propósito, não sei o quê. Ou a pessoa fez uma grande análise e renasceu, agora tem uns que nunca melhoram. Tem como, né? Tem gente que eu acho que nunca melhora. Porque a essência, né? A essência é algo que faz parte. Eu acho que a gente melhora, eu acho que com a maturidade a gente melhora bastante. Bastante. Acho que as pessoas... muita gente melhora. Eu já ouvi desses caras, inclusive, pra mim, assim, hoje eu sou muito melhor do que eu já fui. E realmente, alguns desses eu já peguei na fase mais soft. Que bom, né? Imagina, né? Que bom,
E como você vê hoje o mercado aí de PR, assim, você vê essa fatia aí? Porque a gente tem tanta agência grande, né? E acha esse boutique, acha que tem espaço para todo mundo? Tem, acho que tem. Eu acho que as agências grandes são muito boas para as pessoas que precisam estar dentro de uma máquina, né? Eu estou falando agora do profissional que trabalha com comunicação corporativa. Então, você está naquela agência grande que ela meio que anda já sozinha. Então, você precisa do contato do Joãozinho, alguém tem. Você precisa, alguém tem. Você está dentro daquela máquina de cuspir notícia e triturar a pessoa. Mas quando a pessoa não tem ideia, não tem iniciativa, mas ela é uma boa profissional, então é ótimo que ela fique nessa locomotiva, né? E por um tempo eu estive nessa locomotiva também, foi muito bom, mas chegou uma hora que eu achei que eu tinha ideias e projetos de vida diferentes, que eu não me enquadrava mais. Nada impede que um dia eu volte, né? Ou que um dia eu me associe a alguém, nada impede, né? Hoje está muito bom assim, claro que a gente perde um cliente, já se desespera, né, Cris? Quando a gente normal, né? tem um porte médio, enfim, faz toda a diferença. Numa agência grande, enfim, e mesmo as agências grandes se diversificam, né? Acho que houve uma onda aí de agências que foram compradas, vendidas. Então agora eu vejo esse caminho dessas agências então estabelecidas e desses profissionais, alguns freelancers, outras boutiques, como o nosso caso, eu não gosto muito dessa palavra, mas... mas é o que melhor resume, né, para falar, né? Porque é muito o nosso branding, né? O meu trabalho sempre vai ser pessoal, artesanal, né? Tailor-made, eu vou sempre pegar na mão, eu vou sempre responder, nunca vai ser um estagiário, né? Quem trabalha com a gente acaba sendo um pouco mais sênior, porque a gente não consegue mais ficar treinando a galerinha que acabou de sair da faculdade. Então, acho que é um mercado com muita chance e muita oportunidade, mas não é fácil. Não é fácil. E para quem está começando agora, qual que seria a tua... Estude, tente estudar enquanto você é novo, né? Depois você começa a ter tantos compromissos na vida que às vezes é difícil de estudar. Então, aproveite a sua juventude para estudar, porque sempre vai ter um lugarzinho para você no mercado de trabalho. Eu me arrependo de não ter estudado fora, tá? Quando eu era bem jovem. Porque eu já era uma apresentadora de TV, eu queria aproveitar aquela onda e tal. E pessoas que trabalhavam comigo que ficaram um ano fora, voltaram e se recolocaram. Então, eu me arrependo de não ter estudado fora e ter feito essas coisas quando eu era mais jovem, né? Não que eu não vá fazer agora, mas... A gente voltou para o que você disse. Também as coisas também foram tomando um caminho. Tomando caminho e tudo bem, né? Quando eu era uma estudante de jornalismo em Porto Alegre, eu queria trabalhar na Ilustrado, da Folha de São Paulo, escrever sobre cultura, imagina. Minha vida foi para outros caminhos e tudo bem, né? Sem frustrações. No hard feeling. No hard feeling. Que legal. E tem um quadro aqui que a gente fala que é o Café com Boas Notícias, né? A gente não está tomando vinho, a gente está tomando água aqui, a gente já tomou café, né? Estamos em horário ainda. Horário de expediente. Não, né? Sempre, né? Porque a gente pode, né? Sim, também. Tudo bem. Mas hoje a gente está gravando, tem mais uma entrevista, então não vai dar para tomar o vinho hoje. Me conte. O que seria um café com boas notícias para você? Uma notícia que você gostaria de, ou né, de um cliente, você dá, ou você lê, o que seria? Ai, Cris, eu vou ser bem Miss Brasil agora, mas acho que é a paz mundial, né? Acho que a gente vive um momento muito triste, né? 2 guerras aí acontecendo, Ucrânia, Rússia, Palestina, Israel, é horrível, horrível. Horrível. Nós vamos entrar medo, né? para a história como a geração que assistiu genocídios e não fez nada, e ficou fazendo post, né? É muito triste. Então, assim, eu tento ajudar com as pequenas coisas que eu posso aqui do Brasil e tal, e me informar, mas é muito angustiante as notícias que a gente vê todo dia. Então, é uma pena que o mundo esteja onde está. É uma pena mesmo. Mas não tem que sonhar, né? Então, exato. Muitas pessoas falam às vezes, a gente já vivendo é para viver, as pessoas sobrevivem. Por que as pessoas têm que passar por isso? É inacreditável, né? É revoltante, né, ao mesmo tempo. Mas... Então, essa eu acho que é a boa notícia, né? Que houvesse ali uma normalidade, uma paz nos países, né? Os homens não conseguem. Os homens não conseguem. Eles que criam as guerras. Infelizmente, né? Então, acho que isso que me entristece.
Essa seria a boa notícia. Mas eu me entristeço um pouquinho e já vamos para o próximo. Continuo. Tá. É isso aí. É isso aí. Ai, Lu, muito obrigada. Eu que agradeço. A mão tá gelada. Tá gelado o ar-condicionado aqui, né? Fervendo. Mas eu que te agradeço a oportunidade. Me convida, eu volto. A gente conta mais histórias. Conta. Eu sou aquela pessoa que não lembro na hora, assim. Nunca tenho aquela boa resposta na ponta da língua, às vezes. Mas porque a gente prepara os outros, a gente tá sempre nos bastidores, né? Espero que tenha rendido. Você edita? Ótimo. Que edita, a gente vai acreditar, né? Obrigada mesmo, Lu. Obrigada a você por acompanhar. Espero que você tenha gostado aí das histórias, dos bastidores. Eu acho que as histórias fazem parte dessa evolução, explica um pouquinho do que é o trabalho de PR, né? Que muitas pessoas têm dúvida em marcas, clientes. Então, acho que entender qual é o seu papel, né? Como assessor de imprensa e PR é muito importante. E se você quer entender mais sobre esse mercado, eu vou te fazer um convite. Dia 11 de novembro, a gente vai ter o segundo encontro do Pode Ser Pauta, que é o novo PR. E a gente vai trazer muitos convidados, marcas, palestrantes, pessoas profissionais de outras áreas para discutir um pouquinho esses temas que nos rodeiam. Você está convidada, viu, Lu? Estarei aqui. Então tá bom. Obrigada e até o próximo episódio.